não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Existe também uma outra acepção do eu, que é o do eu como autor de atos e responsável por eles. Quando alguém o acusa de alguma coisa, você diz, não fui eu. Quer dizer, você tem consciência dos seus atos e, portanto, você conhece aqueles que você não praticou de maneira alguma. Então, uma espécie de eu jurídico, ou eu moral. Não é isso? Existe também, vamos dizer, o eu ideal, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de apresentar para os outros. E por baixo de tudo isso existe algo que você é mesmo, que eu chamei o eu substancial, que é, por assim dizer, o aspecto cognitivo da identidade transcendental. Então, se você fizer assim a imagem do juízo final, o juízo final é quando você sabe tudo a seu respeito. É aquilo que está mostrado tudo de uma vez, como, vamos dizer, uma figura estática, aquilo que se passou no tempo, agora está disposto numa ordem, por assim dizer, espacial, na qual você pode ver tudo como se fosse num quadro, não é isso? Então, este quadro ele existe necessariamente. Por pouco que possamos saber dele, nós sabemos que no instante em que uma pessoa morre, né, a série dos seus atos terminou. Ela não vai sofrer mais transformações. Portanto, tudo o que transcorreu na sua vida se fechou num esquema estático, que pode, de algum modo, ser observado, não digo num relance, mas observado como um quadro. Não é isso? E isso, dizemos, isso é o que a pessoa realmente é, isso é o que ela realmente foi. É o famoso verso do Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele sempre foi. Mas isso só aparece depois do fim. Por quê? Porque não há mais possibilidade de transformações. Quando a igreja ensina, por exemplo, que o indivíduo que pecou muito, ele pode se arrepender na hora da morte e ir para o céu, isso subentende que quando ele se arrepende ele ainda está vivo, portanto ele pode modificar algo. Mas a partir do momento que morreu, nada muda mais. Fechou, a coisa se fechou numa figura estática e esta figura estática corresponde ao seu eu substancial ou à sua identidade transcendental. Nós podemos entender que é muito fácil, muito difícil você apreender a identidade transcendental de alguém, porque ela inclui tudo o que o sujeito fez, retirado da sequência temporal e projetado num mapa. Né? Como a partitura de uma música, a música transcorre no tempo, evidentemente, mas na partitura impressa, todas as notas estão ao mesmo tempo. Não é isso? Vamos supor, você pode decorar uma partitura e revivenciar uma música, vamos dizer, em alguns segundos, mas não de maneira totalmente simultânea. E, no entanto, as notas na estrutura da música e na partitura que a expressa estão todas de maneira simultânea. Então, toda e qualquer abordagem da personalidade, então, implica essa tensão entre opostos, o subjetivo e o objetivo, o temporal e o espacial, o permanente e o mutável, não é isso? E, sobretudo, a diferença básica que existe
entre você conhecer a sua personalidade e conhecer a dos outros. Toda a chamada psicologia científica ela só estuda a personalidade dos outros, evidentemente. Não há como entrar do próprio psicólogo nisso aí, né? A não ser que ele se veja desde fora, só pelos dados comparativos. Mas tudo aquilo que você aprende só pelos dados comparativos, você não está apreendendo enquanto individualidade, mas apenas como, vamos dizer, espécie de um gênero. Tá certo? E aí escapa justamente o que há de principal na personalidade. Do nosso ponto de vista aqui, não interessa saber se existem duas personalidades iguais ou se cada personalidade é uma só. Isso é absolutamente indiferente ao que nós estamos estudando aqui. Quer dizer, se duas personalidades fossem absolutamente iguais, né, ainda faltaria esclarecer se a sua identidade transcendental é a mesma. Tá certo? E isso é uma coisa que nós jamais saberemos. Tá certo? Portanto, os estudos de personalidade pelo lado científico se baseiam na semelhança entre personalidades. E, portanto, vamos dizer, a individualidade total desse objeto desaparece completamente na psicologia científica. E, portanto, desaparece, de algum modo, o próprio objeto de estudo. Então é como se nós disséssemos, o que se estuda na psicologia da personalidade não é propriamente a personalidade, tá certo? Mas as comparações entre personalidades. Não é isso? Um outro dado extraordinário deste assunto é que se a personalidade pode ser quase indescritível, porque a descrição científica se aterá aos aspectos comparativos, uma descrição subjetiva só valerá para um e para ele mesmo, tá certo? Se é quase indescritível, nesse sentido quase apreensível, por outro lado ela é altamente cognoscível, por quê? Porque nós reconhecemos a personalidade das pessoas. Então, é algo que nós podemos conhecer e, portanto, podemos reconhecer. Extraordinariamente, às vezes podemos reconhecer uma personalidade inteira num detalhe, num ato, num gesto, não é isso? Que de certo modo condensa todo o modo de ser daquela pessoa e que você, sabendo aquele pedacinho, você imediatamente apreende, vamos dizer, o estilo pessoal daquele indivíduo e, portanto, a sua personalidade. Então, a personalidade pode ser conhecida, mas ela não pode ser pensada. Tudo o que você pensa a respeito da personalidade são aspectos dela. Ela mesma só pode ser conhecida, vamos dizer, num relance e num ato intuitivo. Se não houvesse esse ato intuitivo, então os estudos científicos também seriam impossíveis, porque você não teria um objeto em cima do qual estudar. Acontece que o estudo científico, na medida em que reduz esse dado intuitivo a um quadro comparativo, ele só vai apreender o que uma personalidade tenha em comum ou de comparável com uma outra. Algum traço que seja realmente singular vai escapar de maneira total. E, no entanto, essa singularidade nós a reconhecemos a todo momento em todas as pessoas que nós conhecemos. Quando você encontra uma pessoa que você conhece, eu digo, o que você percebe dela? Só a presença física? Não, não é só isso. Né? Você percebe quem ela é. Agora, se perguntar para você, então agora me diga quem ela é. Aí você não consegue mais dizer. Então, de certo modo, invertemos aqui a fórmula cérebro do Kant, quer dizer que há coisas que nós podemos pensar, mas não conhecer. Eu digo, é verdade isso, porém, há outras coisas que nós podemos conhecer, mas não podemos pensar, não podemos transformar em objeto do nosso pensamento. Nós só podemos pensar aquilo que nós podemos circunscrever, tá certo? Dentro de uma área de significados, por assim dizer, expressáveis, repetíveis. Né? Por exemplo, as palavras que nós usamos, né? Nós sabemos que existe uma acepção de cada uma delas que é dada no dicionário e, de algum modo, podemos explicar o significado delas. Isso quer dizer que usamos as palavras porque dominamos o seu significado. Ele está totalmente circunscrito, tá certo, dentro da nossa mente e nós sabemos a que ele se refere. Porém,
há coisas que, embora imediatamente reconhecíveis, tá certo? Não podem ser transformadas em pensamento. Quando você pensa numa pessoa, você sempre pensa algo dela. E esse algo que você pensa, às vezes, é muito impreciso. Vocês façam o seguinte teste: pega uma pessoa que vocês conhecem há 30, 40 anos e tenta pensar a imagem dela, o rosto dela. Você vai ver que não é fácil. É sempre uma forma mais ou menos esquemática ou muito fugaz, que aparece e desaparece. Quer dizer, mesmo pessoa que nós conhecemos há muito tempo, nós podemos produzir uma imagem esquemática dela. E essa imagem está no nosso pensamento. Mas a presença dela não está no nosso pensamento, está nela mesma, quando a pessoa se apresenta e você a reconhece. Esta presença não precisa ser necessariamente física. Quando você lê um texto de um autor, você reconhece a personalidade dele, às vezes por uma ou duas linhas. Pelo estilo. Não é isso? Então, todos nós vivemos num mundo que está repleto de personalidades cognoscíveis, mas a respeito das quais nós podemos pensar muito pouco. Ou seja, é um conhecimento que só existe na experiência. Ele praticamente não existe nem na esfera da ciência, nem da representação literária, nem coisa nenhuma. Ou seja, qualquer representação que você dê da personalidade do indivíduo, ela é falha, parcial e alusiva. E, no entanto, a personalidade é perfeitamente cognoscível. Então, essa aí, vamos dizer, uma das grandes deficiências, vamos dizer, de toda a cultura dita moderna, aquela cultura moderna, aquela que aparece a partir do tempo René Descartes, só com isso, admitir como conhecimento aquilo que é representável, aquilo que é pensável de algum modo. Quer dizer, o impensável se torna automaticamente incognoscível quando nós estamos vendo que, se você pensar bem, a maior parte das coisas que nós conhecemos são impensáveis. Por exemplo, você sai fora e você vê esta paisagem, você a viu inteira. Agora pense-a. Represente-a mentalmente, você não consegue. Vai faltar um monte de coisa, vai ser tudo esquemático. Tá certo? Então isso quer dizer que entre o mundo do conhecimento e o mundo do pensamento existe um hiato. E o pensamento, ele só contém aquilo que nós mesmos pensamos. Mas o mundo daquilo que nós conhecemos, ele não está no nosso pensamento, ele está no mundo. Ele está na realidade, dentro da qual nós também estamos. Então é a isso que eu me referi tempos atrás como conhecimento por presença. Você conhece as coisas porque elas estão presentes e você está presente a elas. Não porque você é capaz de pensá-las, ou explicá-las, ou narrá-las, ou descrevê-las. Tudo aquilo que nós pensamos, descrevemos, explicamos, falamos, discorremos a respeito, tudo isso são atos nossos. E aonde se dão esses atos? Se dão dentro do mundo. Não é isso? Então, longe de que o nosso pensamento, o nosso conhecimento possa abarcar o mundo e compreendê-lo e explicá-lo, é o contrário. É a nossa presença no mundo que torna algumas coisas compreensíveis e explicáveis. Essa é uma tese fundamental minha. O mundo é o mediador de toda a linguagem. Tudo que nós dizemos ou pensamos está no mundo. E nós podemos entender a linguagem porque nós estamos no mesmo mundo do sujeito que está falando, ou o indivíduo que está ouvindo está dentro do mesmo mundo do falante, como vocês estão no mesmo mundo meu agora. Se você retirasse esse mundo e sobrasse apenas a comunicação verbal, ela seria absolutamente incompreensível. Quer dizer, qualquer frase, por mais mínima que seja, ela se refere à presença do universo e à nossa presença no mesmo universo. Então isso quer dizer que todo e qualquer conhecimento que você pretenda transmitir a respeito do que quer que seja, supõe, vamos dizer, a identidade da experiência do mundo. Claro que, eu vejo o mundo sob certos aspectos e você vê sob outros, mas nós sabemos que é o mesmo mundo.
Senão não conseguiríamos dizer nada. Por exemplo, se você pega vários desenhistas para desenhar a mesma paisagem, cada um deles desenha diferente, como é que você sabe que é diferente? Porque é a mesma paisagem. Porque se fossem vários desenhistas desenhando várias paisagens diferentes, elas seriam diferentes porque seu objeto é diferente, não por causa do ponto de vista. Portanto, vamos dizer, todos esses problemas que, vamos dizer, a filosofia moderna gerou a partir de Bacon, Descartes, etc., etc., hoje nós começamos a compreender que eles foram uma vasta perda de tempo. Por exemplo, a gente fica muito impressionado com a subjetividade, dizer que cada um vê as coisas de uma maneira. Eu digo, que coisas? Se não são as mesmas coisas, como é que você sabe que as maneiras são diferentes? Portanto, toda a diversidade de perspectivas individuais, ela sempre se apoia na unidade do mundo. E se não estivéssemos no mundo, não poderíamos sequer nos comunicar. Então, quando estudamos esse fenômeno chamado personalidade, há uma imensa margem de conhecimentos que vão permanecer indizíveis, mas que são reconhecíveis quando eles se apresentam. E isso é uma coisa extraordinariamente importante, porque eu, com todos os cursos que eu dou, neste especialmente, eu não pretendo passar uma doutrina que explique totalmente o seu fenômeno, mas tornar as pessoas capazes de reconhecer o fenômeno quando o veem. Porque normalmente as escolas fazem o contrário, elas ensinam as pessoas a explicar tudo, a dizer tudo, mas quando vê o fenômeno não reconhece. Não é isso? Então, tinha um professor que dava o seguinte exemplo, ele dizia, eu explico para os alunos o que é bicho de pé, eles respondem direitinho na prova, mas depois eu chego na casa dele e ele está andando descalço no lugar das galinhas fizeram cocô. Ele não entendeu, porque ele não sabe onde está o bicho de pé, ele não o reconhece quando o bicho se apresenta. E nós aqui o contrário, nós queremos que você reconheça o bicho de pé, ainda que não sendo capaz de dizer uma palavra a respeito. Então, vamos dizer, este conhecimento que é imediato e mudo, no qual nós baseamos todas as nossas ações, todas, este é o conhecimento fundamental. Tudo mais é apenas um complemento que se refere, sobretudo, a aspectos que nós não conhecemos por experiência, que são, vamos dizer, puras relações lógicas ou físicas entre objetos que não estão ao nosso alcance. Então é como, por exemplo, você está dirigindo um carro, você está vendo a estrada, você está vendo a direção do carro, está vendo os outros carros que vêm, mas você não está vendo o tanque de gasolina. Portanto, você tem acesso a ele através de um marcador. Então, tudo que nós chamamos de ciência é este marcador, que é uma referência para aquelas partes da realidade que não estão acessíveis à nossa experiência, que não podem ser conhecidas diretamente, mas que existem de algum modo. Então, a coisa mais importante não é ensinar um bocado de ciência, um bocado de filosofia para as pessoas, mas desenvolver nelas este senso da percepção da presença. É isso que se chama inteligência. O resto não é inteligência, são apenas habilidades que secundam ou apoiam o funcionamento da inteligência. Como, por exemplo, raciocínio verbal, ou raciocínio matemático. Isso não é inteligência. Inteligência é a capacidade de perceber a realidade. Tá certo? E isso não tem nada a ver com as outras habilidades. Eu agora, por exemplo, estava lendo um livro do John Dewey, que é um filósofo americano. Eu acho o John Dewey um dos maiores gênios da filosofia do século XX. E é um homem que escreve muito mal. Então isso quer dizer, um filósofo pode ser excelente filósofo sem ter especial habilidade literária ou matemática. Claro, se ele tiver habilidade literária ou matemática, isso ajuda, mas não é isso que vai fazer dele um grande filósofo. Então, na avaliação da nossa inteligência, nós frequentemente cometemos este erro. E às vezes tentamos nos livrar dele ampliando o número de habilidades que nós estudamos. Daí começamos a falar de uma inteligência social, de uma inteligência emocional, milhões de outras formas de inteligência. Eu digo, isso não resolve nada, isso apenas multiplica o problema.
né? A inteligência é uma só, a capacidade de apreender a realidade e de se instalar na realidade com toda a sua amplitude. Essas outras habilidades às vezes podem nos ajudar e às vezes podem nos atrapalhar. Elas atrapalham, por exemplo, quando você, tendo desenvolvido uma certa habilidade através do estudo de uma determinada ciência, você não consegue sair de dentro do quadro referencial daquela ciência para encarar o objeto tal como ele aparece na experiência direta. Nenhuma ciência estuda nenhum objeto concreto. Ciência só estuda seleções de aspectos, por definição. Né? E quando a seleção de aspectos começa a se sobrepor ao objeto originário que estava na experiência, então você foi, evidentemente, para o mundo da Lua. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.